Esse é o Giro da Bolsa, o programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana, tudo ali compiladinho. E como vocês sempre reclamam, né? Eu espero que tenha saído a tempo do seu almoço de domingo. Nunca entendi qual que é o propósito disso, mas as pessoas decidiram então almoçar assistindo o Giro da Bolsa. E cara, o Ibovespa abriu a semana aí com 125.058 pontos, né? E acabou fechando em 121.879, né? 0,79 aí. Maravilhoso aí, uma quedinha ali de 2,22%, nada desprezível, né? É a segunda semana consecutiva aí que a gente vem de uma quedinha até que razoável, levemente aceitável, aquela bimbadinha tranquila. E se você é mais antigo aqui no canal, você já sabe o que isso significa, né? Quando o Ibovespa cai, você tem que dar like. Quando sobe, também tem que dar like. Então já dá aquele like logo no começo aí, na confiança antes do vídeo começar, porque se for ruim no final você tira. E se você ainda não é um sardinha raiz aqui, já aperta o botão de inscrição para você se inscrever aqui nesse maravilhoso canal, né? A gente tá na meta aí de chegar em 300 mil inscritos, tá bem pertinho agora, falta só 93 mil, coisa tranquila, rapidinho a gente chega. Então já dá aquele like aí. E cara, a gente tá naquela temporada ali dos resultados trimestrais. Então o que eu prefiro, né? Fazer uma seleção dos resultados trimestrais mais completinhos aqui e trazer esses números para vocês, em vez de fazer aquele monte de resultado e vocês não entenderem nada. Então, se você quer um resultado específico de uma empresa, fala assim, ó, Raul, eu preciso desse resultado trimestral, para você não ter que ficar correndo atrás dela, você comenta aqui. As que forem comentadas, foi comentado aqui, eu vou trazer o resultado trimestral dessa empresa. Raul, foi comentado uma vez só. Sim, foi comentado uma vez, eu trago, porque aí a gente seleciona aqui empresas que alguém investe nelas, pelo menos, pra gente não ficar trazendo aquele monte de informação que não vai agregar em nada, né? Então o resultado da Hypera, né? Eu gosto de chamá-la de Hypera, Hype 3 aí, a Hype 3 aí, no segundo trimestre de 2021. A farmacêutica aí, Hypera Pharma, né? Liberou seus resultados na sexta-feira, dia 23, após o fechamento de mercado. Então foi na semana passada. E aí, como é que vieram os destaques ali da empresa? Primeira coisa, o lucro líquido da farmacêutica cresceu 18,7% em relação ao mesmo período de 2020, registrando aí 470,7 milhões de reais no segundo trimestre de 2021. Interessantíssimo. A receita líquida cresceu 43,5% na comparação anual, totalizou aí 1,5 bilhão no segundo trimestre de 2021. O EBITDA, que a gente fala o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações, cresceu 29,7% entre abril e junho, registrando aí 578,3 milhões de reais. O forte crescimento da empresa vem impulsionado principalmente pela contribuição de portfólio dos medicamentos que ela adquiriu da Takeda e da família Buscopan, né? Medicamento famosaço aí, muito tomado, inclusive não toma remédio sem receita médica, né? A galera acha que Buscopan é igual água ali, prejudica diversas coisas no seu corpo, é importante você ir no médico. Raul, tô sentindo só um negocinho, vai no médico e vê, cara, pelo amor de Deus, né? Não fica inventando essas modas, porque às vezes você complica uma coisa que era para ser muito mais simples, tá? Então, além do crescimento da venda ao consumidor final aí, o chamado sell-out, né? Que registrou uma alta de 23,3% na comparação trimestral, que também contribuiu aí com esses números. Segundo a Hypera, quando excluída a contribuição desse portfólio novo, é importante quando a empresa faz uma aquisição, ela informar como seriam os números dela sem essa aquisição e com a aquisição. Por quê? A gente precisa saber se o restante da empresa também performou bem, né? Sem essa contribuição aí do portfólio adquirido da Takeda e da Buscopan, o crescimento da receita líquida foi de 10%, já bem mais modesto. Obviamente, esse resultado ali, quando você tira essa família ali dos outros medicamentos, ele deixa de ser tão incrível e por isso chulapado, o mercado derrubou ela aí, ela tá aí, fechou em R$ 35,65, caiu aí 2,73% na semana, né? Um realzinho aí na ação, nada desprezível. Tivemos também aí o resultado da TIM Brasil, a TIM S3 no segundo trimestre de 2021. Então na segunda-feira 26, né, a TIM apresentou seus resultados após o fechamento do mercado. Os principais destaques aí foram o seguinte, né? Crescimento anual de 10,5% da receita líquida no trimestre, atingindo 4,4 bilhões de reais, com destaque para o crescimento de 8,5% na receita de serviços móveis, principal linha da companhia aí, atingindo 3,7 bilhões de reais. A companhia apresentou um EBITDA normalizado de 2,1 bilhões de reais, né, representando um crescimento de 5,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. A empresa apresentou um lucro líquido de 277 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021, uma alta de 57,9% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior também, né? O EBITDA da TIM atingiu 2
bilhões de reais aí no segundo trimestre de 2021, apresentando um crescimento de 4,6% na comparação com o primeiro trimestre de 2020. Apesar de ser um resultado positivo também, veio ali dentro, até abaixo ali de um consenso da expectativa de mercado e por isso, né, chulapada também na TIM, 4,47% de queda nas ações ali. Lembrando, né, você lê ali, o lucro cresceu, e aí tem muita gente, principalmente quem está chegando no mercado, a pessoa acredita assim, porra, então a empresa vai subir, vai se valorizar porque o lucro veio alto, aí chega segunda-feira, você compra a ação porque ficou sabendo do resultado. O mercado inteiro fica sabendo desse resultado ao mesmo tempo, meu jovem mancebo. O mercado todo, tá? Isso significa que se qualquer coisa tiver que ser precificada ali, as pessoas já sabem o que vai ser precificado e todo mundo teria essa informação. Então você não receber informação privilegiada nenhuma. Comprar por notícias é uma ideia ruim por si só. Só que além disso, né, você tem que entender qual que era o consenso do mercado em relação a isso. Teve alguma prévia? Teve alguma coisa que soltou antes? Teve alguma noticiazinha que já deu um alarde quanto a esse resultado que ele poderia representar? Então se teve, esse resultado vai ali ser diferente. A bolsa sobe no boato, cai no fato. Lembra disso, tá? Bota na cabeça. Sobe no boato, cai no fato. Sobe no boato, cai no fato. Sobe no boato, cai no fato, trava a língua, tá? Então, resultado de Energias Brasil, NBR3 aí, no segundo trimestre de 2021. Esse resultado aqui era muito aguardado, foi solto aí na segunda-feira, dia 27. Muita gente acabou não vendo, né? Só no RI ali, notinha discreta. Então, após o fechamento de mercado, a EDP, que é a Energia dos Brasil, né, divulgou o resultado dela referente ao segundo trimestre de 2021. Os principais destaques aí foram a receita líquida consolidada da companhia avançou em 30,6% aí, né, na comparação anual, registrando 3,4 bilhões de reais no segundo trimestre de 2021. A alta ocorreu principalmente aí em função do crescimento da linha de distribuição, que avançou 42,1% no trimestre. O EBITDA consolidado da empresa fechou em 799 milhões de reais, acima do consenso do mercado, com a alta de 36,3% no ano contra ano. O lucro líquido consolidado ajustado também expandiu aí 15,1% no ano contra ano, atingindo 224,8 milhões de reais acima das expectativas e mesmo assim quedinha aí de 4,30%, uma queda bem discreta aí nos dias, né, na semana ali, a gente acabou vendo ela caindo bem pouquinho, só que quando você pega a somatória da semana foi uma quedona, né, 4,30% aí de queda nessa semana. Resultado também da Telefônica Brasil, mais conhecida por você como Vivo, código dela VIVIT-T3, né, então a VIVIT-3 aí, no segundo trimestre de 2021 a gente teve o resultado dela aí. Divulgou na terça-feira, no dia 27 também ali, após o fechamento de mercado. Raul, por que as empresas divulgam a notícia após o fechamento de mercado? Para não ter reação no pregão, tá? É isso, para ninguém começar a realmente mexer ali por causa das notícias, né? Então dá um tempo aí para o mercado absorver a notícia. Então, os principais destaques foram, né? A companhia apresentou um crescimento de 5,6% nas receitas móveis em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, atingindo aí 7 bilhões de reais. A receita fixa da companhia apresentou uma queda de 1,1% em relação ao segundo trimestre de 2020, resultando aí em 3,7 bilhões de reais. Ademais, as receitas fixas de core aí da companhia, ou seja, o core business, o principal ali, né, que incluem IPTV, internet via fibra ótica, aumentaram em 16,4% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior, atingindo 2,5 bilhões de reais. Com isso, a receita líquida total da companhia subiu aí 3,2% na comparação com o segundo trimestre de 2020, atingindo 10,6 bilhões de reais. O EBITDA, né, a métrica de geração de caixa operacional, já falei para vocês já hoje, não vou ficar repetindo, ajustado apresentou aí um crescimento de 3% no mesmo período, atingindo 4,2 bilhões de reais e uma margem de 39,7% da receita, 0,1% inferior ao mesmo trimestre aí de 2020, né? E mantendo um patamar de margem elevado. Já o lucro líquido da empresa, né, acabou atingindo 1,3 bilhão, aumentando aí em 20,9% em relação ao segundo trimestre de 2020, nada marginal, né? Um crescimento interessante aí. As ações reagiram bem ao fechamento ali, ela inclusive segunda-feira vinha de uma quedinha, na terça-feira após o resultado uma alta e aí veio de uma altazinha bem discreta e na sexta-feira deu uma pequena corrigida, então fecharia até um pouco mais alto, mas uma alta marginal aí, 0,44%, né, a R$ 41,21 aí, muito interessante, número bonito, né, maravilhoso. Então, resultado da famosa VEGzinha, né, atuante aí na nossa carteira, empresa interessantíssima, então a VEG3 aí, esse é um dos resultados mais aguardados, vou até fazer
né, que é maravilhoso. Na quarta-feira do dia 28, aí, uma das maiores empresas, né, da nossa Bolsa de Valores liberou seus resultados aí, e os principais destaques foram, né, registrou o quê? O que a WEG registra? Lucro, né, lucro de 1,13 bilhão aí no segundo trimestre de 2021, aumento de 120,6% em relação ao mesmo período do ano anterior e de 48,5% comparado com o mesmo trimestre agora, né, com o trimestre passado agora. Então, de acordo com a companhia, o resultado beneficiado aí pela continuidade da demanda consistente no mercado doméstico, bem como pela aceleração da atividade industrial no exterior, foi interessantíssimo. Então, no período, a receita operacional líquida, o ROL, né, foi de 5,7 bilhões, 41,4% aí, superior ao segundo trimestre de 2020 e 13,2% acima do registrado nos 3 meses de 2021. O EBITDA aí, né, atingiu 1,4 bilhão, 90,2% superior ao mesmo trimestre do ano anterior e 37% acima quando na comparação trimestral. A margem EBITDA, por sua vez, foi de 24,2%, 6,2 pontos percentuais maior quando na comparação anual. Vou fazer antes de eu falar aqui se ela subiu ou caiu, né, vou fazer um pedido aqui para vocês que eu não sei se vocês precisam disso. Eu sei que agora, né, tá chegando muita gente no canal e tal. Você tem dificuldade com entender os indicadores aqui? Se você tiver, eu tenho dificuldade, comenta que eu tenho dificuldade, que eu posso fazer um dicionário e deixar esse vídeo, em todo vídeo eu fixo, né? Eu coloco aqui o link em cima, a gente fixa isso para quem for novato. Se não tiver também, a gente não vai fazer, porque não vai ficar fazendo vídeo que ninguém quer ver. Então, 2,23% de alta na semana após a liberação do resultado, parecia assim, o Viagra, né, nas ações aí, 2,23% de alta, 35,71 fechamento de VEG aí, que já desdobrou recentemente, maravilha, daqui a pouco vai ter que desdobrar de novo, se Deus quiser, né? Então tá subindo bem aí. Resultados de Açaí, né? Açaí 3 aí no segundo trimestre de 2021. O Açaí é o único player aí de cash and carry, né? Que a gente chama no Brasil de atacarejo. Divulgou na terça-feira, dia 27, seus resultados referentes aí ao segundo trimestre de 2021, após o fechamento de mercado. Os principais destaques foram crescimento da receita líquida de 22% na comparação anual, com um forte crescimento orgânico aí, 13,2%, ou seja, de abertura de lojas e a volta do indicador vendas em mesmas lojas, né? A gente chama aí o vendas em mesmas lojas, né, de Same Store Sales ou de SSS, tá? 3 S aí, triple S, próxima dos 10%, então mais de 9,2% aí de crescimento na comparação anual. O EBITDA recorrente foi de 753 milhões de reais, né, um crescimento de 33% no ano contra ano, né, com margem de 7,5%, um dos maiores da história da empresa aí. O lucro líquido recorrente em nível recorde, chegando a 264 milhões de reais, com margem de 2,6%. Deu uma leve bimbadinha ali, logo depois deu uma corrigidinha na terça-feira que soltou o resultado, quarta-feira amanheceu aquela ereção e tal, mas logo depois deu uma brochada de novo, então fechou aí com 1,34% de queda, né? Resultados agora da Lacan, né? A Lacan 3 aí, a Unidas, do segundo trimestre de 2021 também, tá? A Unidas Lacan, eu sei que parece que é repetitivo falar segundo trimestre de 2021, segundo trimestre de 2021, mas é porque pode ser uma empresa soltando um resultado atrasado, então sou obrigado aqui a participar dessa palhaçada de ficar falando isso. Então a Unidas Lacan 3 aí divulgou, né, na terça-feira, dia 27, após o fechamento de mercado, seu resultado aí desse trimestre. Os principais destaques foram, né, a receita líquida consolidada atingiu 1,58 bilhões de reais no segundo trimestre de 2021, um aumento de 74,7% na comparação anual com o segundo trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2020, né, com recorde histórico na receita líquida dos segmentos de locação, 738,8 milhões de reais. É óbvio, o Uber tá um lixo, né, as pessoas devem estar alugando o carro mesmo. Já a receita com as vendas de seminovos avançou aí 98,2% na comparação anual, segundo trimestre de 2021 com 2020, né, para 843,5 milhões de reais, além do aumento de unidades vendidas aí também, que ela vende também os seminovos. A Unidas destacou o aumento do preço médio de cada veículo vendido em 53,3% no período para 58,3 mil, patamar recorde segundo a empresa. A gente teve, o motivo disso aqui acontecer foi que a gente teve uma quebra na produção de carros ali por conta de 2020, né, então como não tinha carros sendo fabricados, acabou que os seminovos, os veículos seminovos saltaram de preço ali, quase bateram, quase rivalizaram com os carros novos, porque não se estava achando. Eu mesmo, quando fui procurar o carro para comprar ali para minha irmã, tive dificuldade mesmo de encontrar os modelos, estava muito caro, ficou muito estranho, deixou de ter carro popular no Brasil, inclusive, né? Tá, todos os carros com preço muito alto. Então, o lucro líquido recorrente da empresa aí, registrado no trimestre foi de 241,2 milhões de reais, quebrando o novo recorde no segundo trimestre, com resultado 4,2% maior. Então, 231,4 milhões apresentados aí no primeiro trimestre de 2021 acabou ficando para trás. O EBITDA aí
aí apresentou uma forte alta de 167,1% na comparação anual e registrando aí 557,2 milhões, com a margem subindo 32 pontos percentuais para 75,4%. Depois que ela divulgou esse resultado na terça-feira, ela teve uma leve quedinha ali logo, né? E depois acabou caindo mais um pouco ainda no final da semana. Então a Lacan fechou mal a semana aí com 8,73% de queda, mesmo apresentando um resultado aí que foi interessante, né? A gente está aí também com a discussão da Lacan, que o CAD até hoje não aprovou a tal da fusão, nem se sabe se vai aprovar, então o Lacan está passando por algumas flutuações aí. Saiu também o resultado de Vale, né? Uma das maiores empresas aí do Brasil, Vale 3, aí divulgou o resultado dela após o fechamento do mercado. Empresa mineradora e tal, muito famosa aí pelas barragens frágeis, né? Tem uma série de coisas, desculpa aí, Vale, mas realmente o imaginário das pessoas é esse sobre vocês. Tem que melhorar. A receita líquida consolidada alcançou aí 16,7 bilhões de reais, um crescimento de 31,8% na comparação trimestral, em linha com o aumento de preço médio do minério de ferro, na casa de 27% no trimestre contra trimestre, né? A contribuição do minério de ferro na receita foi de 85,7%, e os metais básicos contribuíram com cerca de 13% também. O EBITDA foi de 11,2 bilhões de dólares aí, né? Um recorde histórico para a companhia. A margem também aumentou fortemente em relação ao primeiro trimestre de 2021, alcançando 66%, né, no segundo trimestre de 2021. Isso muito puxado aí por conta do preço mesmo da commodity, né? O lucro líquido ficou em 7,5 bilhões de dólares, uma alta forte de mais de 7 vezes o montante do segundo trimestre de 2020 e cerca de 37% superior ao primeiro trimestre de 2021. A companhia anunciou aí que pretende distribuir 5,5 bilhões de dólares aí em setembro agora em dividendos, né? Então vai dar super certo aí para quem tem Vale, vai receber um dividendão a ser aprovado aí pelo conselho. Então a empresa acabou fechando com a quedinha aí, né? Depois desse demonstrativo aí, tudo caiu, né? Então ela acabou fechando aí com a quedinha também do dia 28, ela até subiu quando ela divulgou o resultado, mas agora no final da semana uma leve correção. Então agora vamos para o resultado da Movida aqui, a Mov3, né? Que meio estranhíssimo esse resultado. A Mov3 divulgou nessa quarta-feira, dia 28, seus resultados referentes ao segundo trimestre de 2021. Os principais destaques foram, né? A locadora atingiu um lucro líquido de 173,9 milhões no trimestre, um crescimento aí marginal de 6.588,5% se comparado com o segundo trimestre de 2020 e de 58,8% se comparado com o primeiro trimestre de 2021, superando em 319% o lucro líquido do mesmo trimestre de 2019, período pré-pandemia, né? Já a receita líquida foi de 1,2 bilhão no trimestre encerrado, um aumento de 15,6% na comparação anual, e 50,5% na comparação trimestral, com receita líquida de aluguéis de 538 milhões de reais, recordes para um trimestre. O EBITDA ajustado foi de 388,5 milhões de reais, um crescimento de 156,8% na comparação com o segundo trimestre de 2020 e de 27,6% em relação ao primeiro trimestre de 2021, com margem de 32,1%, representando uma evolução de 17,6 pontos percentuais na margem consolidada se comparado com o segundo trimestre de 2020. No segmento de aluguel de veículos, aí, o Rent a Car, né, RAC, o segundo trimestre apresentou uma forte recuperação no mês de junho após um início de trimestre sob quarentena, né? Foi um belo número mesmo, atingindo 4,6 milhões de diárias com uma frota total de 78.453 carros. O segmento atingiu uma receita aí de 342 milhões de reais. Já no segmento de seminovos, né, a venda de 12,5 mil veículos contribuiu para o recorde de 120 milhões no EBITDA. A estratégia de preço e a capacidade de execução da Movida contribuíram para o forte resultado de seminovos no trimestre, o que explica também a quedinha da Lacan ali. E nem as notícias negativas dessa sexta-feira, né, porque a gente teve uma notícia muito negativa hoje que derrubou o Ibovespa como um todo, né? Então a gente teve aí várias notícias complicadas, uma delas ali foi que o presidente Jair Bolsonaro informou, né, o mercado aí que pretende se endividar o Brasil aí para pagar o Bolsa Família. O mercado não reagiu bem e tal, mas para a Movida nada aconteceu, ela subiu 4,52%, ela ignorou completamente a atenção de mercado, porque o resultado realmente foi acima de qualquer expectativa, né? Tava realmente muito interessante esse resultado aqui, então nem a queda do índice de modo geral abarcou aqui
a alta da Movida, né? Trem sem freio aqui, obviamente as concorrentes dela não se beneficiam de modo algum dessa notícia, né? A eficiência aqui tá gigantesca, né? Então a Lacan e a Rente aí, que é a Localiza, né? Não sei como é que veio o resultado da Localiza ainda, mas elas estão enfrentando aí uma concorrente realmente muito eficiente nesse momento agora aí pós-pandemia, né? Então o resultado de Pão de Açúcar, a Pecar 3, né? O grupo Pão de Açúcar, um dos maiores grupos de varejo alimentar do país aí, divulgou os resultados referentes ao segundo trimestre de 2021 na noite dessa quarta-feira, agora dia 28 também, após o fechamento de mercado, óbvio, né? Então, os principais destaques foram a Operação do Brasil aí, a Operação Brasil aí, Extra Pão de Açúcar, registrou 7,06 bilhões em receita bruta, um decréscimo de 12% em relação ao segundo trimestre de 2020, com destaque negativo do desempenho do Extra Hiper, né? Menos 24,1% do ano contra ano, sendo parcialmente compensado por mais um desempenho forte da proximidade e mercado extra, né? E a Compre Bem também, de menor porte aí, né? Com ambas as modalidades crescendo mais de 25% aí na comparação anual, o indicador vendas em mesmas lojas, né, Same Store Sales aí, é muito importante esse indicador, né, porque é o que eu falei para vocês já antes, a empresa pode começar a abrir lojas, mas essas lojas podem estar vendendo maior volume ali, mas as mesmas lojas que ela tinha ali, por exemplo, pode estar perdendo eficiência porque ela está abrindo uma loja em frente à outra. Então é muito importante esse indicador para a gente entender se está subindo de verdade ou se a empresa está aumentando a operação dela, né. Então apresentou queda de 10,5% na comparação anual, sendo 8,7% proveniente do impacto das restrições mais severas no Brasil, segundo cálculos aí da própria companhia, né? Então, além disso, o lucro bruto consolidado foi de 3,01 bilhões de reais, com margem de 25,4%, em linha com o mesmo período de 2 anos anteriores aí, 2019 e 2020, né? Mostrando uma resiliência no repasse de preços e efeitos de uma maior penetração de marcas próprias no sortimento de produtos. É uma coisa que eles têm ali, né? Eles são uma marca própria que eles acabam vendendo ali, que funciona muito bem. Então, eles têm diversos produtos dessa marca ali. Eles têm também até vinho, né? Você tem ali o clube do sommelier deles, conseguem fazer uma importação interessante. Então, pô, Pão de Açúcar é muito bom nesse tipo de coisa, né? Então, o EBITDA consolidado aí foi de 899 milhões, com margem de 7,6%, apenas 0,2 pontos percentuais abaixo aí do segundo trimestre de 2020, ano com desempenho forte devido ao auxílio emergencial e estocagem maior da população. As pessoas foram para o supermercado, ficaram com medo, né? Ademais, o lucro líquido ficou quase zerado, com despesas financeiras e depreciação ainda, né, pesando aí no balanço da empresa, uma queda violentíssima aí, né? Primeiro que na data que soltou o resultado já amanheceu no dia seguinte com queda bruta, e aí o índice Bovespa aí, depois das declarações do governo, acabaram terminando de jogar pá de cal aqui, 8,49% aí na semana, né? Não foi nada bonito o resultado, parece um mar de sangrento ali. Então, o resultado da ISA-CETEP TRPL4, né? A ISA-CETEP TRPL4 aí divulgou na quinta-feira, dia 29, após o fechamento de mercado, o seu resultado do segundo trimestre de 2021. A companhia apresentou um recuo de sua receita líquida regulatória de 47,1% quando comparada ao mesmo período de 2020, né? Totalizando aí 7,92,3 milhões no segundo trimestre de 2021, abaixo do esperado. O lucro líquido regulatório da companhia, no entanto, veio mais abaixo ainda do esperado, né? Tendo apresentado uma queda de 73,01% no ano contra ano, reportando aí 248,1 milhões no trimestre. Sua margem líquida também registrou uma queda de 30,1 pontos percentuais aí na comparação anual, reportando 31,3% no trimestre. A queda do lucro líquido pode ser explicada aí por uma equivalência patrimonial menor do que a esperada, né? Então 11,2 milhões no segundo trimestre de 2021, além da despesa financeira que foi bem mais acentuada, né? Com o resultado financeiro registrando aí menos de 138,4 milhões no período, uma queda de 397,5%. Ainda o seu ROI ali, a métrica que a gente usa para falar de rentabilidade, também apresentou uma contração também de 6,9 pontos percentuais no ano contra ano, registrando 17,5% no segundo trimestre de 2021. A empresa acabou se mantendo estável ali na semana, só que aí na quinta-feira aqui, como o resultado foi divulgado, né, depois do fechamento de mercado, na sexta ela acabou apresentando uma leve hemorragia e caiu mais ainda no final ali por conta das mais recentes declarações, né? CAD aqui decidiu dar uma flincada na Oi, agora no fechamento de mercado, né? Então, nessa sexta-feira aqui, o CAD declarou que as operações da Oi BR3 e Oi BR4 aí, né, são complexas, né? Declarou como complexa. Então, nessa sexta-feira, o CAD aí declarou que a operação de compra envolvendo os ativos da telefonia móvel da Oi pelos principais 3 nomes do mercado, seria a Vivo, né, a V23, TIM S3 e a Claro aí do Slim, né, que é um bilionário, é considerada complexa. A declaração, apesar de não ter consequências diretas aí
em primeiro momento, indica que o órgão vai demorar ainda algum tempo, né, para analisar as possíveis concentrações de mercado em cada região do país, o que deve atrasar o recebimento aí dos 16,5 bilhões da transação da Oi. Apesar de que na época do leilão desses ativos não foi dado outro lance, né, empresas de menor porte do setor vêm fazendo algumas reclamações contra o aumento da concentração de mercado no setor. Nada mais justo, né? As empresas estão reclamando aí, na época não teve muita reclamação, mas agora está surgindo algumas empresas de tecnologia, elas estão querendo comprar um negócio aí, querendo ter uma berola. 3 empresas só de telefonia para um país do tamanho do Brasil é muito pequeno mesmo, né? Não faz muito sentido esse negócio, mas tem que deixar a Oi trabalhar, né? A Oi precisa se livrar desses problemas aí. Espero que isso se resolva, o CAD deixa as coisas acontecer, porque não tem muito jeito. E é isso, né? Vida longa aí a vocês. E o que tem aqui? Na minha descrição aqui tem um link da UVP, que é a minha escola de formação de investidores. Se você quiser investir de verdade, né? Não com base em notícia, poder investir com fundamento e tal, porra, clica aí, legal pra caralho. E um bom final de semana pra você. Um beijão na bochecha. Até mais. Vou embora.